Então vamos lá. O tema da nossa próxima conversa é a depressão. Aliás, como já sabe, já teve a oportunidade de assistir, o Agora Nós tem aqui esta parceria importante. Hoje, em concreto, vamos falar sobre a depressão na terceira idade e connosco está já o coordenador da IUTIM, a Aliança Europeia contra a Depressão em Portugal, Dr. Ricardo Guzmão. Olá, muito boa tarde, doutor, e bem-vindo ao Agora Nós. É um prazer estar aqui de novo. O prazer é todo nosso. Muito obrigada. Dr. Ricardo, vamos falar de depressão na terceira idade, porque nos parece pertinente e porque sabemos que é mais complicada. Mas eu não gosto do termo terceira idade. Eu já sabia que me ia dizer isso. Sabia. Muito obrigado, então. Dá-me a oportunidade de corrigir e dizer séniores. Ou mais velhos. Olha, e também há muita gente que não suporta o nome séniores. Olha, agora vai-se lá entender. Sénior Doutor, tem noção de quantas pessoas falamos todos os dias? Há pessoas que sentam e dizem assim, por favor, não diga sénior, diga terceira idade. Muito bem. Por favor, não diga terceira idade, diga velho. Não diga velhinhos, não diga velhotes. Há uma valoração importante da idade associada ao termo sénior, que é aquele que está no topo da hierarquia, do conhecimento, da sabedoria e por aí fora. Pronto, então seria a primeira idade neste caso. Então vamos lá falar da depressão nessas pessoas. Muito bem. Bom, há muita coisa que se pode dizer sobre a depressão na terceira idade. Primeiro, a primeira coisa, eventualmente aquilo que me surge assim de repente, é que é habitual dizer... Pois claro, com certeza, está mais isolado, tem menos vontade de socializar, menos objetivos, o marido morreu, os filhos estão longe, já não lhe apetece sair, é normal. Portanto, é frequentíssimo a pessoa com uma depressão, mesmo ligeira, moderada, ser encarada como normal, uma vez que é de terceira idade. E não é nada normal. Eu conheço pessoas que retrospectivamente já têm inveja quando lá chegar, porque têm uma saúde e têm uma vida e têm um envolvimento no presente e no futuro com 70, 80 anos. Claro. E, portanto, isso é que é o saudável, isso é que é adequado. Mas e então, e o que é que, para aquelas pessoas que de facto entram nesse capítulo, nesse parênteses, e são infelizmente muitas, as que chegando a uma determinada idade, por se formarem, portanto, menos objetivos, por estarem com mais tempo livre, podem entrar eventualmente em depressão, a elas em particular, o que é que habitualmente podemos dizer? A depressão nos idosos ou é de muito baixa intensidade, ou é de facto dos quadros mais graves depressivos que existem, que são mais raros. Habitualmente os quadros mais depressivos de depressão acontecem em pessoas de idade, são as depressões psicóticas, em que a pessoa acredita que está na miséria, que está a morrer com não sei quantas doenças, que está de facto numa situação que não tem retorno, quase como se já não existisse. E essas depressões são as depressões mais graves, e obviamente essas depressões acabam por chegar à atenção, na grande maioria, aos serviços de especialidade e aos especialistas. E muitas vezes até precisam de internamento. A grande maioria das pessoas de séniores ou da terceira idade, ou idosas, ou mais velhos, que sofrem de depressão, sofrem de uma depressão de baixa intensidade, em que há uma certa desmoralização, uma certa fatigabilidade, alguns déficits cognitivos, e tudo isto vai para as costas largas da idade. Então vamos cortar aqui o elefante às fatias para o conseguirmos engolir. Mas é difícil. É difícil. Ai, fala por ti, agora engolir o elefante nem às fatias. Mas a que sinais é que quem nos estiver a ver deve estar atento? Quais são as primeiras sinetas a tocar? Esquecimentos. A pessoa ter perda, de facto, de capacidades cognitivas de uma forma mais acentuada nos tempos mais recentes. Sem dúvida alguma, estar mais isolada, mais retraída. Sem dúvida alguma também ir para a cama cedo. Perder o gosto na comida, isso é frequentíssimo em Portugal. Nós que gostamos tanto de comer, é muito frequente as pessoas com mais idade que têm algum tipo de depressão dizerem que, de facto, perderam o gosto na comida. E, frequentemente, lá está, se não for um dos tais casos graves, frequentemente estas pessoas tiveram acontecimentos recentes na vida. Traumáticos. Não são muito traumáticos, repare bem. Todos nós perdemos pessoas ao longo da vida. Ora, o número de perdas aumenta com a idade. O que é natural faz parte também.
e com perdas significativas, nomeadamente do companheiro, dos amigos, das pessoas que nos estão mais próximas. A perda do estatuto que deriva do trabalho, que é fundamental na nossa sociedade. E na autoestima de muitas pessoas. E na autoestima de muitas pessoas. Repara, eu sou do tempo, também já tenho alguma idade, sou do tempo... Mas ainda não é sério. Em que um quilo de ainda sou um melões jovem, ainda sou um custava jovem. 5 escudos. Mas eu sou do tempo em que chegavam à nossa atenção muitos homens que de repente reformavam-se e ficavam sem saber, ficavam sem sentido e sem orientação na vida e eventualmente muitos deles deprimiam. Faziam uma depressão clínica. Nós temos que ver uma reportagem, mas já só pegar nessa Mas agora parte. isso acontece com as mulheres. Mas as mulheres têm mais tendência a arranjar o que fazer nesse sentido, ou seja, têm O que você consegue ver hoje em dia, nos últimos 10 anos, é claramente o impacto da mudança social a este nível. Neste momento é indistinto. Tanto chegam mulheres com 1 ano ou 2 de reforma, como homens com 1 ano ou 2 de reforma, que deprimiram. Sim. Porque eram homens e mulheres profundamente profissionalizados, com uma identidade muito baseada na profissão. Repara uma coisa, hoje em dia, numa reunião social, quando conhecemos alguém, a primeira coisa é o nome e a segunda coisa, de conversa de circunstância, é o que é que faz. Sim, sim. E, portanto, a identidade sociedade profissional é fazer fundamental. E depois, claro, geralmente as mulheres perdem mais precocemente os maridos, mas os maridos frequentemente sobrevivem muito pouco tempo enquanto viúvos. Exatamente. Uma mulher faz muita falta. Faz. Sabe? É verdade. É verdade. Bem, obviamente estamos a aligeirar um tema verdade. muito Não, mas muito é verdade. sério. Mas é verdade. Muito sério. Doutor Ricardo, e porque falamos hoje de depressão na terceira idade ou na população mais sénior, a Joana Teles foi conhecer um clube de repouso especial. Chama-se A Casa dos Leões, ora que especial. Dinamiza várias atividades com o objetivo de combater a depressão. Vamos com ela. Uma em cada 10 pessoas acima dos 65 anos tem depressão, mas há locais e profissionais da saúde que tudo fazem para contrariar esta estatística. Viemos até uma residência sénior obter opiniões sobre este tema. Sara, o que é que faz no seu trabalho, no seu cotidiano, com estes utentes para que sintomas como a depressão não se manifestem? Nós fazemos, o nosso objetivo é tentar integrar as pessoas o máximo possível nas atividades, prevenindo assim muitos dos sintomas da depressão e muitas das vezes também tratar, porque a depressão não se trata só com terapia farmacológica, trata-se também com estas chamadas terapias não farmacológicas e aquilo que a experiência me vai dizendo é que às vezes atividades simples chegam para chegarmos onde a pessoa precisa, com música, com movimento, uma atividade mímica, uma atividade de desenho. Nós estamos aqui a assistir a um jogo, que foi a Sara que até desenvolveu, que envolve sobretudo a música e boa disposição, a avaliar aqui pelo gosto dos clientes. Não é? Sem dúvida, é uma atividade que realizamos há pouco tempo, mas que temos visto que tem imenso sucesso. Para já a música tem um efeito fantástico nas pessoas e o facto de estarem em grupo, de ouvirem músicas que reconhecem facilmente, que são do seu tempo, com as quais se identificam, acaba por ir um bocadinho também ao passado, recordar, trazer memórias e acaba por ser um momento ótimo de bem-estar e boa disposição para o grupo. Depressão na idade sénior, faz-lhe sentido? Não, nenhum. Temos que ter a mente ativa e ocupar o tempo, porque quando temos o tempo muito ocupado não há espaço para a depressão, de maneira nenhuma. Com 91 anos não sei o que isso é e gosto muito de brincar e pronto, e até aproveito para muitas atividades. O que é que vou a todas? Às vezes digo assim, estamos aqui numa casa de repouso e eu não tenho tempo para nada. Ter atividades, estar ocupado, como estas senhoras referiram, é uma grande mais-valia para combater este quadro, não é?
Estabelecer atividades dentro dos gostos de cada um e que é importante não forçar determinadas pessoas a ter atividades de que não gostam. Alguém que não gosta de música, ir a ouvir música é terrível, tal como alguém que não gosta de teatro, obrigar a participar ou expor-se não é de todo preconizado, mas nestas situações, de facto, ter estratégias, principalmente de socialização, é ótimo. Depois temos outra vertente e que não é, obviamente, escondida e existe em lares, que são os doentes que cognitivamente não estão capazes e que obriga a ter outro tipo de estratégias e que são completamente diferentes. Um beijinho muito grande para a Casa dos Leões, naturalmente, e para a doutora Rita Abril, em particular, que trabalha nos cuidados paliativos do Hospital da Luz e, enfim, também foi muito especial na vida do meu avô. Um beijinho muito grande para a Rita. Doutor, muito obrigado. Doutor Ricardo Guzmão, estamos aqui a falar de... também é uma questão muito ocidental, porque se formos à África ou se formos ao Oriente, as pessoas, os anciãos, são mais respeitados, são ouvidos. O SOBA é bem tratado. O termo ancião é bom. Ancião. Gosto. Olha, mas já tive aqui uma senhora que me desencou a torto e a direito porque eu a tratei por anciã. Pois foi, de manhã. De manhã. Mas é uma questão cultural. Obviamente, depois há aqui complicações. Quando queremos ter terapias contra a depressão, é mais complicado na terceira idade, porque depois os senhores já tomam uma determinada medicação. Essa questão da terapia depois é de difícil afino. Há dois aspectos aqui importantes que está a referir, que é a questão da valoração na nossa sociedade da idade. Por isso é que eu gosto do termo sénior e gosto do termo ancião, porque há inscrita, de facto, uma valoração qualitativa e que se tem perdido, de facto, hoje em dia, estar reformado ou estar numa organização com uma idade mais avançada sem ter um cargo dirigente não é muito valorizado. Claro. E é um erro profundo, que tem custos profundos, sociais e económicos, eu atrevo-me a dizer. E, de facto, esse é um aspecto importantíssimo. Como é que se valorizam as pessoas de idade no nosso país e na cultura ocidental? E cada um de nós, não é? Porque o nosso país somos nós. É. Nós vamos todos envelhecer. Todos. E alguns já temos alguma idade. E, portanto, é óbvio que temos que olhar para... Bem, não são vocês, nem eu, somos todos jovens. Mas a Tânia não vai. A Tânia não vai. Pronto, não conto comigo para isso. Eu, nessa altura, estou impecável sempre. Portanto, era bom que tomássemos esta fonte da juventude cultural como um dado adquirido. Todos vamos ter que trabalhar até mais tarde e todos temos que viver até mais tarde. Curiosamente, em Portugal há muito ainda a cultura da reforma. Eu, se falar com colegas meus alemães, suecos, nórdicos, têm outras condições, é certo, outras condições sociais, todos eles querem trabalhar até morrer. Pois só que as reformas em Portugal também são o que se sabe, não é? Algumas. É verdade, mas há aqui questões culturais de facto importantes. Quanto ao tratamento, bom... As pessoas em Portugal normalmente até podem morrer a trabalhar, porque o ordenado não aumenta. Pronto, exatamente. É diferente de falar de um alemão. O ordenado mínimo na Alemanha é sem dúvida... Não há ordenado mínimo na Alemanha. Pronto. Então não há ordenado mínimo. Doutor, olha, infelizmente nós já ultrapassámos todos os então nossos não vou falar tempos. De tratamento. Vai, mas é amanhã. Sucintamente. Tem que ser muito rápido. Muito sucintamente. O tratamento da depressão nos idosos ou nos outros grupos etários não é distinto. O problema é mais o diagnóstico, foi aquele aspecto que referi há pouco. Há um certo conformismo mesmo da parte dos profissionais de saúde em relação aos sinais de depressão nos idosos. Como se ser idoso fosse ser um pouco deprimido. E não é como muitas daqueles testemunhos que vimos ali na Casa do Leão mostraram, isso de facto não é verdade. O tratamento é muito semelhante, depois os especialistas têm que ter uma atençãozinha às doses e depois também há intervenções, umas somáticas e outras mais psicossociais, que podem ser levadas a cabo com muito sucesso. Muito bem. Só a recordar qual é que é o site, a base da plataforma que serve de apoio. É o Eu Luto contra a Depressão.eutimia.pt e está lá um tabzinho, um marcador a dizer mais velhos. Exatamente. Que vai ter conteúdos específicos para as pessoas com mais idade. Muito bem, muito obrigada, Dr. Ricardo Guzmão. Um grande aplauso. Uma salva de palmas. E o jornalista Carlos Daniel juntou-se a nós também neste combate à depressão.
Uma doença que afeta quase 10% dos portugueses todos os anos. Vamos espreitar. Hoje venho lembrar-lhe que em cada ano que passa, 400 mil portugueses sofrem de depressão. E o problema atinge gente de idades muito diferentes, dos 18 aos 65 anos. Ainda por cima, 7 em cada 10 desses casos não chegam a ser tratados, pelo que muitas pessoas deixam de viver com saúde alguns dos melhores anos da vida. Se quiser ajudar, e sugiro que ajude a combater este problema, pode apoiar a Aliança Europeia da Depressão em Portugal.